Olá, telespectadores. Bem-vindos novamente ao programa Cepalpena ZMN. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar as últimas informações ocorridas na comunidade dos países de língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. O governo chinês doa a Timor-Leste ventiladores e materiais de proteção pessoal para auxiliar o sistema de saúde timorense. Caixas e caixas chegaram ao Aeroporto Internacional Nicolau Lobato de Dili na tarde de terça-feira pelas 16 horas no avião da companhia aérea Citylink. É a segunda vez que o governo chinês disponibiliza apoio a Timor-Leste com a entrega de equipamentos para fazer face à Covid-19. Do material constam 82.000 máscaras faciais, 4.000 batas, 4.000 viseiras, 4.000 cobras de sapato, 5.000 luvas, 80 termômetros e ainda 90 ventiladores portáteis. Após ter sido efetuado o descarregamento de todo o equipamento médico no aeroporto, por volta das 17 horas, foi realizada a cerimônia de entrega na Embaixada da China em Dili. Em nome do governo e do povo timorense, queria agradecer ao governo chinês por esta doação através da sua embaixada em Timor-Leste, nomeadamente ao senhor embaixador. Desde o início do surto da Covid-19 em Timor-Leste, a China doou vários equipamentos de proteção individual, bem como câmaras termográficas para medicação da temperatura corporal. Segundo a Embaixada da China em Timor-Leste, o país continua a seguir a situação epidêmica em Timor-Leste e mantém-se disponível para fornecer mais apoio sempre que o país precisar. O presidente da República de Portugal anunciou que o estado de emergência vai terminar à meia-noite do dia 2 de maio. Portugal entrará depois numa fase de abertura por pequenos passos. Não se pode encarar a terceira fase como a normalidade, dentro do possível, a normalidade e a estabilização definitiva. Não. Controle da situação com aquilo que é uma retoma ou uma abertura, qualquer dos temas pode aplicar, por pequenos passos. E as duas coisas são inseparáveis. A retoma por pequenos passos e, por outro lado, a preocupação de controle permanente da situação. Aqui a ideia já não é de fechamento, já não é de utilização de um instrumento drástico e radical, é de utilização de outros instrumentos. E por isso, o estado de emergência cessará a sua vigência após esta segunda renovação, no dia 2 à meia-noite. Espera-se não ser possível, não ser necessário, no futuro, recorrer novamente ao estado de emergência. Se for necessário, isso será ponderado. O que interessa agora nesta nova fase é esta conjugação, este equilíbrio, em que os portugueses têm de ter a noção de que a contenção continua a ser importante, em que o controle da situação continua a ser importante, e por isso os pequenos passos e por isso a sua avaliação constante também. Essa é a chave do êxito desta terceira fase, após a qual haverá uma quarta fase, e nessa quarta fase poderá dizer, espera-se que há verdadeiramente a aproximação do termo do surto, tal como ele nasceu e o conhecemos até agora. E aquilo que ouvimos dos especialistas foi, no fundo, chamar a atenção para esta terceira fase e como é importante ir acompanhando par e passo aquilo que é feito, avaliando e, quando necessário, intervindo. Não, porque os portugueses são muito lúcidos e têm demonstrado isso. O fim do estado de emergência não é o fim do surto. O fim do estado de emergência não é o fim da necessidade de controle. O fim do estado de emergência não é o fim da necessidade de os portugueses seguirem num esforço muito cívico, que é o de perceberem que depende deles
a evolução desse surto. Graça Tomás, 42 anos, sai de casa todos os dias para vender refeições no mercado da cidade de Maputo. Apesar dos clientes serem cada vez menos nesta época atípica, vai sustentando os seus 4 filhos. Máscaras contra o novo coronavírus passaram a fazer parte do dia-a-dia do Mercado do Povo, um dos principais de Maputo. Um grupo de mulheres juntou-se para angariar máscaras e as oferecer às vendedoras. A motivação surge porque nós sabemos que há senhoras que não têm como ficar em casa. Muita gente anda a difundir a informação da necessidade de se ficar em casa nesta época de quarentena, mas há pessoas que não podem ficar em casa por uma questão de sobrevivência. Todos os clientes, por causa dessa pandemia, já não há clientela. As outras empresas estão fechadas, não há clientes mesmo. Mas fazer o que é obrigatoriamente temos de estar aqui, conseguir um pão, levar para casa, para tentar mesmo minimizar a situação em casa, mas não está fácil. Não está, sim. Se fosse pela mãe, ficava em casa mesmo? Claro, se eu tivesse, ia ficar em casa, podia ficar em casa, mas as condições não permitem. Sou obrigado a vir aqui. Graça Tomás é uma de entre dezenas de vendedoras que agradece a oferta de máscaras. Muita gente não tínhamos máscara, ficávamos às vezes para vender, para comprar máscara, não tínhamos dinheiro, mas é louvável mesmo. Muita gente agora já estamos todos mesmo já com máscara, muito bonito. Acho que esse tipo de iniciativas devia continuar. Continua, deve continuar mesmo, deve ir avante, sim. Lavas as mãos, voltas a pegar a máscara, se tiveres higienize a máscara, voltas a usar a máscara. Aqui são 2 máscaras, já estão higienizadas. A mamãe vai poder usar no seu dia a dia, é só trocar em casa. Nós fazemos também a distribuição do sabão, porque estas máscaras têm a vantagem de serem reutilizáveis e nós sabemos que nós não temos capacidade de comprar todos os dias máscaras. Então, estas máscaras podem ser lavadas, estendidas e no dia seguinte voltar a pôr. E é essa mensagem que nós estamos aqui a trazer para as mulheres. Desde o início de abril, este grupo já distribuiu 3.000 máscaras e o apelo é para que continue. Devia continuar e abranger a todos os vendedores, a todos os munícipes. Sim, porque a munícipe não tem como comprar a máscara, como adquirir. É pouco dinheiro, mas para quem não tem mesmo. O objetivo passa por levar a ação para fora de Maputo. Manifestantes protestaram nas ruas de São Paulo, Brasil, contra as medidas de isolamento social impostas pelo seu governador para impedir a propagação do coronavírus. Foram registrados cerca de 20.000 casos e 1.700 mortes, de um total de aproximadamente 62.000 casos confirmados em todo o país. Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro saíram às ruas em São Paulo para protestar contra as medidas tomadas pelo governo estadual para combater o coronavírus. A Organização Mundial da Saúde recomenda o distanciamento social para prevenir a disseminação do Covid-19. Já deixou cerca de 21.000 contaminados no Brasil, de acordo com dados do Ministério da Saúde. O país registrou até a data 1.124 mortes. Governos de todo o mundo têm adotado as recomendações para restringir a pandemia. A manifestação ocorre dias após o governo de São Paulo ter detectado uma redução na percentagem de isolamento social no estado. A taxa estava bem abaixo da adesão ideal para controlar a disseminação do coronavírus. De acordo com o coordenador do Centro de Contingência do Covid em São Paulo, a taxa rodava os 70%. O governador João Doria afirmou, entretanto, que as pessoas que fizeram a aglomeração nas ruas serão advertidas e orientadas. Por outro lado, poderão ser presas pela polícia militar se insistirem em quebrar a quarentena. O bastonário de Ordem dos Médicos de Portugal afirmou que as câmaras de proteção dedicadas à intubação permitem mais segurança ao profissional de saúde. Não substituem, contudo, o restante equipamento de proteção.
O movimento Todos por Quem Cuida entregou hoje ao Hospital de Santo António as primeiras câmaras de proteção profissional ao ato de intubação. De um total de 500 unidades a distribuir em todo o país, estes equipamentos são mais uma forma de reduzir o risco de contágio dos profissionais de saúde pelo novo coronavírus, mas também face a outros agentes infecciosos durante os procedimentos cirúrgicos e de cuidados intensivos. Tratam-se de câmaras, equipamentos de proteção para anestesiar doentes no bloco operatório, seja para a intubação, seja para a extubação, porque são atos extremamente perigosos no contexto desta infecção ou até de outras infecções, devido à produção que existe de aerossóis nestas circunstâncias. São câmaras que foram produzidas em Portugal, portanto, o que nós fizemos foi comprar este tipo de equipamentos à indústria portuguesa, também para estimular a indústria portuguesa. Estas câmaras foram desenvolvidas pelos próprios profissionais de saúde, em colaboração com esta indústria que acabei de dizer, e é um equipamento absolutamente essencial, seja para os blocos operatórios, seja para as unidades de cuidados intensivos. Para o bastonário da Ordem dos Médicos, esta é mais uma demonstração de solidariedade da sociedade civil face às necessidades dos profissionais de saúde. Eu tenho que relevar aqui todos os empresários e todas as pessoas responsáveis pela nossa indústria, porque têm feito um esforço enorme para que Portugal cada vez dependa mais de si próprio e menos dos outros. Apesar da União Europeia, eu acho que nós temos sempre que seguir este caminho, como se viu recentemente com os problemas que existiram na Europa, nomeadamente com a proibição de alguns países das suas empresas fazerem exportação para outros países dentro da própria Europa, que é uma situação absolutamente lamentável. E a indústria, neste momento, tem capacidade para produzir milhões de máscaras. Portanto, todos os cidadãos vão ter acesso a estas máscaras comunitárias e mais. A Ordem dos Médicos vai também fazer um apelo, nomeadamente aos autarcas, para que as pessoas mais desfavorecidas, aquelas que têm menos capacidade económica, possam ter acesso a este tipo de máscaras de forma gratuita. Estas máscaras são também reutilizáveis, que é outra vantagem que elas têm. O movimento Todos por Quem Cuida diz que já angariou mais de 750 mil euros para o combate à Covid-19. Continua a receber diariamente o apoio de entidades públicas e privadas que querem contribuir para a ajuda aos profissionais na linha da frente do combate ao novo coronavírus. Em Portugal, os trabalhadores da Auto Europa regressaram ao trabalho para se inteirarem dos novos procedimentos face à pandemia de Covid-19. Depois da Volkswagen ter decidido suspender a produção na fábrica de automóveis da Auto Europa em Palmela em 17 de março, os trabalhadores regressaram esta segunda-feira ao trabalho para se inteirarem dos novos procedimentos face à pandemia de Covid-19. A produção de automóveis só recomeça na terça-feira. Sim, foi um início, a passar de 6 semanas que estão a ocorrer esta pandemia, foi um regresso com muita ansiedade, um bocado de nervosismo no seio dos trabalhadores, o que se aceita porque vem-se para dentro da empresa, né, apesar de todas as normas de segurança que a empresa pôs, que são positivas e dão-nos mais tranquilidade. Há sempre aquele receio, né, no meio de tanta gente, estamos a falar num grupo de 5.600 trabalhadores diretos para a Auto Europa, há sempre esse receio. O primeiro dia, o retorno ao trabalho serviu para todos os trabalhadores receberem kits de higiene e segurança, tomarem conhecimento de todos os procedimentos a realizar agora neste tempo do Covid-19, serviu principalmente por isso. Não foi um dia de produção, mas foi um dia de atualizar todos os conhecimentos e procedimentos a executar durante o próximo mês, pelo menos. Acho que ninguém de nós está tranquilo no atual momento, não é? Mas a empresa tem feito um esforço, eu já o disse várias vezes, para que os trabalhadores se sintam minimamente seguros para regressar ao trabalho. Nós damos algumas sugestões que foram tidas em conta, como por exemplo das máscaras, de aumentarmos o número de máscaras, a higienização dos postos de trabalho, casas de banho. Uma preocupação para o Sindicato dos Trabalhadores do setor automóvel é a carta de rescisão de contrato que os trabalhadores temporários receberam na semana passada.
A maioria deles, antes desta paragem por causa da pandemia, tinha sido dito que acaba de fazer os 18 meses de contrato, iriam passar para os quadros da Volkswagen Service. Entretanto, vem esta pandemia e receberam as cartas em casa de rescisão de contrato de parte dessa empresa, que a gente estamos a acompanhar através da nossa advogada, e assim esperemos que eles voltem atrás com essa decisão das cartas, que segundo a análise da nossa advogada, são ilegais. De acordo com a calendarização estabelecida pela Auto Europa, a partir do dia 13 de maio deverá começar a funcionar o terceiro turno de trabalho, prevendo-se que a fábrica de automóveis de Palmela retome a elaboração contínua a partir do mês de junho. A fábrica de automóveis do grupo Volkswagen decidiu recorrer ao layoff a partir de 20 de abril, mas garantiu a totalidade das remunerações. Na região de Portugal, com menos casos confirmados de Covid-19, os internados com a Covid-19 no Hospital de Évora são em número reduzido. A unidade está, no entanto, preparada para um cenário pior. Queremos todos que isto passe o mais rápido possível, queremos todos que os doentes sejam tratados o melhor possível. Fomos treinados para lidar com a doença, para lidar um bocado também com a parte do sofrimento humano. Nós estamos ali em função de alguém que está lá dentro que precisa de nós. E nessa altura o medo desaparece. Nós preparamos para o pior, mas esperamos o melhor. Isabela, podias vir aqui dentro, se faz favor? As imagens são iguais a tantas outras de hospitais de todo o mundo em tempos de pandemia da Covid-19, mas na região de Portugal continental, com menos casos confirmados, os internados em Évora contam-se pelos dedos de uma mão. Nós aqui no Alentejo, como sabem, até não temos muitos casos ainda confirmados, não é? Mas vêm muitos doentes com sintomatologia respiratória, não é? Ao serviço de urgência, e por terem essa sintomatologia são dirigidos para esta área e, portanto, a carga é alguma. Muitos dos doentes até apresentam outros problemas de saúde que nada têm a ver com a Covid. Os enfermeiros, que estão na linha da frente, esquecem o medo e falam em espírito de missão. Nós, quando chegamos aqui, esquecemos um bocadinho os receios, porque fomos treinados para lidar com a doença, para lidar um bocado também com a parte do sofrimento humano. E quando vimos para aqui, eu acho que esquecemos um bocadinho aquele medo e aquele receio que existe. Queremos todos que isto passe o mais rápido possível, queremos todos que os doentes sejam tratados o melhor possível, que nesta fase são eles os principais motivadores do nosso trabalho, não é? É esse espírito de missão. Eles estão doentes, sentem-se doentes, mas também estão isolados. Sentem falta das suas coisas e principalmente sentem muita falta da família. A partir do momento em que entram aquelas portas lá para dentro, eu acho que o medo vai-se, porque nós estamos ali em função de alguém que está lá dentro que precisa de nós. A maioria dos que têm a doença acaba por recuperar em casa e só uma pequena percentagem sobe para o internamento. Mas não é por isso que os profissionais baixam a guarda. Nesses casos, os doentes ficam internados, têm uma monitorização contínua neste serviço, são feitos vários exames de diagnóstico seriados para reavaliar sempre o estado do doente. A maior parte dos nossos doentes tiveram alta, bem, apenas tivemos 2 que foi necessário admitir nos cuidados intensivos. Mas ainda bem que assim é, não é? Nós preparamos para o pior, mas esperamos o melhor. Nas últimas semanas, o dia-a-dia de Margarida, interna de gastroenterologia, alterou-se como do dia para a noite. Pois, a minha rotina mudou completamente, porque eu estava habituada a fazer exames endoscópicos diariamente. Apesar de nós sermos diferentes especialidades, temos um apoio de equipa sénior que é constituída por pneumologistas e especialistas em medicina interna. A nossa maior dificuldade é em recursos humanos. Tivemos que separar as 2 equipas médicas e aqui só temos os Covid, o que nos levou a
ter que requisitar alguns elementos de outros serviços para nos apoiar. Temos uma equipa muito serena a trabalhar aqui na unidade de cuidados intensivos Covid, com consciência dos riscos, obviamente, que se correm, mas que, como repararam, estamos muito bem equipados, com os equipamentos de proteção individual, muito bem, e que tem-nos dado uma segurança e uma calma realmente que queria salientar. Com corredores e salas de espera despidas de gente, o laboratório acaba por ser um dos locais com maior azáfama. O espaço é pequeno, mas isso não desmoraliza os profissionais. Estamos a fazer à volta de 70, mais ou menos 70, 80 por aí por dia. Já fizemos mais, chegámos a fazer 100 e tal amostras por dia, numa altura em que conseguimos dar resposta a todos os hospitais do Alentejo. Depois houve uma altura em que, de facto, isso deixou de ser possível por condicionalismos de material e passámos a fazer só as nossas amostras. A pandemia obrigou o hospital a pôr mãos à obra para reconfigurar espaços e adotar novas medidas de segurança. Até agora, nenhum dos seus profissionais foi infectado com o novo coronavírus. Reorganizámos o hospital e reformulámos serviços, sempre numa perspectiva de maximização dos cuidados que queríamos prestar e que teríamos que prestar, maximizar a segurança de utentes, doentes e profissionais, mas teríamos que continuar a prestar todos os cuidados necessários e para o qual nós estamos vocacionados e é a nossa missão, a todos os outros doentes. Dá-me aí uma etiqueta de Covid. Em Portugal, a desinfecção das mãos, a entrada do restaurante e a realização de testes Covid-19 aos trabalhadores são algumas regras que a restauração propôs ao governo. O estado de emergência nacional provocado pela pandemia da Covid-19 vai obrigar a uma adaptação do setor da restauração em Portugal, mesmo após o levantamento das restrições, previsto, sem certezas absolutas, para 2 de maio. Para um dos muitos restaurantes especializados em peixe e marisco de Matosinhos, este é um terreno novo que não dispensa a adoção de medidas concertadas a nível nacional para um regresso seguro à normalidade possível. Não há ninguém no planeta que possa dar medidas concretas para abrir qualquer restaurante que seja. É bom que fique claro isto. Essas medidas só podem ser tomadas em colaboração governo, as associações e todos aqueles que puderem colaborar, nomeadamente as entidades, portanto, que tutelam o setor. Porque de outra forma eu não vejo forma de resolver o problema, tendo sempre em conta que a prioridade é a saúde dos portugueses. As pastelarias e padarias de todo o país continuaram abertas com as devidas limitações, mesmo aquelas que são também restaurantes. Claro que isto ainda vai ser definido pelo próprio governo, algumas características que temos que levar, mas o que estamos a preparar são haver apenas serviço de mesa com reservas. Portanto, o cliente deverá ter que reservar para poder aceder ao restaurante. Iremos medir a temperatura do cliente e, evidentemente, se não corresponder, não poderá entrar. Depois, levá-lo à mesa. Na mesa, deixaremos sempre um mínimo de 2 metros de distância para a mesa ao lado. A escolha, através do menu, será uma aplicação que o próprio cliente poderá ver no seu telemóvel, um tablet nosso, que levaremos a essa mesma mesa. Para a Associação Nacional do Setor, a Provar, o regresso aos tempos pré-Covid-19 terá de ser feito com todas as prevenções para evitar o regresso às contingências e em articulação com o Governo. Nós propusemos ao Governo algumas medidas, vamos enviar outras complementares, que entretanto na conversa que a Provar tem tido com os restauradores, temos vindo aqui, no fundo, compilar aqui uma série de medidas mais consensuais. Teremos que ter aqui, se calhar, algumas medidas de forma, em espaços mais reduzidos, de conseguir que esses restaurantes tenham viabilidade. Obviamente aqui o uso de máscara e de viseira também é outra das medidas que estamos a propor. Isto porquê? Porque nós queremos é transmitir, digamos aqui, um sinal de absoluta segurança. Já sabemos que a retoma vai ser difícil, mas também se os restaurantes cumprirem
com as principais medidas que aprovar recomenda e esperamos que o Governo, juntamente com as entidades, a ACT, a ASAI e a DGS, que realmente consigam compilar uma série de boas práticas e de medidas, umas obrigatórias e outras no âmbito das recomendações. Para a Associação Nacional do Setor da Restauração, a higiene nas cozinhas e mesas de restaurantes deverá seguir princípios de segurança máxima. Existe aqui, digamos, uma recomendação no sentido de desinfecção integral, tanto das mesas e de todos os utensílios usados na mesa, como também da parte da cozinha. Nós recomendamos também que na própria mesa seja colocada ou uma película ou então através da colocação só quando o cliente chegar dos pratos e dos talheres, mas no final, quando for levantado, portanto, tudo ser devidamente desinfetado. A partir do levantamento do estado de emergência, as associações do setor da restauração defendem sobretudo a tomada de todas as precauções para que não se prolonguem as agruras no setor, na economia em geral e na população. O Presidente da República de Portugal defendeu que no combate à Covid-19 é preciso conjugar aberturas com precauções bem explicadas. Deliberou a Assembleia da República manter, neste tempo de sacrifício de todos os portugueses, a cerimónia oficial de evocação do 25 de Abril. E mantê-la aqui, nesta Casa, nos termos em que a tem realizado, embora com um número muito reduzido de deputados e convidados. Fê-lo também, tendo presente o nunca ter interrompido as sessões plenárias durante o estado de emergência, o constituir a presente fórmula, a que mais facilmente daria voz à multiplicidade acrescida de formações partidárias, e o preencher o número de presentes, as condições há dias definidas pelas autoridades sanitárias. Compreendem os portugueses que o Presidente da República respeite a competência própria da Assembleia da República sobre a evocação, o local, o formato e a composição dos participantes, tal como, por princípio, sempre respeitaram os seus antecessores, quando a Assembleia se encontrava em funções, isto é, fora de períodos eleitorais. Compreendem ainda os portugueses que o Presidente da República, símbolo da unidade nacional, em caso algum concebesse sequer um desencontro com a Casa da Democracia, que traduz a diversidade nessa unidade, num momento da vida do país que exige convergência perante desafios tão graves como os da vida e da saúde, e ainda o da vida digna no emprego, nos salários, nos rendimentos, nas famílias, nas empresas. Esta hora impõe-nos unidade. Unidade que não é nem unicidade, nem unanimismo. O Parlamento de Portugal fez um minuto de silêncio pelas vítimas da Covid-19 depois do Presidente da Assembleia da República ter formulado esse pedido na sessão comemorativa do 25 de abril. Portugal e os portugueses têm sido confrontados nas últimas semanas com as consequências de uma grave pandemia internacional cuja evolução tem acarretado sérias implicações ao nível social, económico e financeiro. A perda de centenas de vidas humanas é, sem dúvida, a expressão mais violenta da pandemia, porque irreversível. E bastaria que se perdesse apenas uma para que o nosso lamento se fizesse ouvir e a nossa solidariedade chegasse a quem vê desaparecer um seu ente querido. Nesta hora difícil que vivemos, os nossos pensamentos estão com todos quantos perderam familiares e amigos, com todos quantos se encontram hospitalizados, lutando pela sua sobrevivência contra este vírus terrível, com todos quantos estão impossibilitados de contactar os seus mais próximos, confinados nas suas residências ou em instituições um pouco por todo o país. Tentamos atenuar o vazio da privação dos afetos de proximidade. A todos os que impossibilitados de festejar na rua,
o Dia da Liberdade, nos possam acompanhar nesta homenagem ao 25 de Abril. Para todos eles, uma palavra de solidariedade, de ânimo, de esperança, mas em especial para todos os que nos deixaram. Peço que cumpramos um minuto de silêncio, por favor. Foram mais os crioulos que os cantores responderam ao desafio de acompanhar a música da Grândola Vila Morena à Zanela, no Porto. A iniciativa visou assinar o 25 de abril. O ritmo que introduz a Grândola Vila Morena, um simples compasso quaternário, foi registado em Paris, com passos sobre uma superfície de saibro, gravados numa alusão ao som de camponeses em pleno regresso do trabalho. Em tempos de pandemia e desemprego, Portugal não deixou de celebrar o 25 de abril. Em casa, à janela, varanda, em Lisboa, Porto ou Évora, de norte ao sul do continente e arquipélagos, voltou a cantar-se a Grândola, uma das canções escolhidas como senha pelo movimento das Forças Armadas para levar a cabo a Revolução dos Cravos de 1974. Sinto muita tristeza, uma tristeza profunda mesmo, uma mágoa infinita. Olhar para esta avenida no dia 25 de abril e ver o que estou a ver é muito triste. Apesar da epidemia, acho que podiam estar mais pessoas aqui como eu estou e como estava aquele senhor com a bandeira de Portugal há bocado. Acho que mais pessoas podiam ter saído à rua e respeitando as medidas de distância e de segurança, acho que podiam estar aqui mais pessoas a assinalar este dia. No Porto foram mais os curiosos que os cantores nos prédios residenciais junto à sede do Partido Comunista. Se houve quem cantasse a Grândola com recurso à letra e em perfeito isolamento de varanda, houve também quem soubesse as palavras de cor. Permanecem ainda assim dúvidas quanto à manutenção dos valores de abril num Portugal pós-Covid-19. Não sei se voltará tudo ao normal. Tenho muitas dúvidas. Portanto, espero que sim, que as coisas... que esses valores se tornem mais fortes, mas tenho as minhas dúvidas. O repto de cantar a Grândola à janela foi lançado por diversas organizações sindicais e comissões de comemoração do 25 de abril, um pouco por todo o país, como forma de celebrar o 46º aniversário da Revolução e sem sair de casa. Pela primeira vez em 20 anos, o Zoo de Lagos, no Algarve, Portugal, encerrou devido à pandemia de Covid-19. Continua, porém, a garantir o tratamento dos animais. Com as portas fechadas desde março e pela primeira vez nos seus 20 anos de existência, o Zoo de Lagos, no Algarve, procura manter as rotinas e o tratamento dos animais, enquanto aguarda por uma data de reabertura. É complicado, mas tínhamos algum suporte também para conseguirmos sobreviver agora durante uns tempos, não sabemos quanto tempo, não é? Espero que seja em breve, mas as coisas têm funcionado, os animais estão bem, está tudo tranquilo. Já perdemos muitas escolas, por exemplo, não é? Que tínhamos cerca de 6 mil miúdos que nos iam visitar agora durante o mês de março e abril e que já cancelaram todas as escolas, pois os números em princípio irão baixar, penso eu, mas desde que dê para irmos sobrevivendo já não é mau. Estou esperançoso que em maio, mais tardar junho, nós possamos abrir as portas. Como vai ser, pois não sabemos, não é? Porque nós dependemos bastante do turismo estrangeiro. Temos algumas medidas neste momento, colocamos algumas vendas online com 50% de desconto, de forma a entrar algum dinheiro em caixa também. O tratamento e a alimentação dos mais de 1.200 animais de cerca de 145 espécies é a maior preocupação dos responsáveis, mas que está a ser garantida diariamente. Neste momento, os animais está tudo bem e conseguimos tratá-los super bem na mesma, exatamente como com o parque aberto, os animais para já não falta nada. Mas pronto, temos que ter um bocadinho de cuidado em gastar, temos que poupar dinheiro em outras coisas. Se calhar as obras param mais um bocado, depende um bocadinho de tudo. Fazemos na mesma maneira dos animais, damos a hora da alimentação de manhã, à tarde, ao meio-dia, os que comem 2 vezes damos na mesma às 2 vezes, dividimos, mas fazemos o trabalho todo normal, limpamos, tudo. A parte da fruta dos primatas vem toda do continente, Intermarché e Pingo Doce. Temos uma parceria com eles e a fruta que já não é, os clientes já não compram, já não está vendida para vender para os clientes, temos uma pessoa que faz um part-time, faz a recolha da fruta, depois a gente escolhe o melhor e aproveitamos para os animais. Depois o resto da ração temos que comprar. Sem visitantes e até à abertura, a aposta passa pelas plataformas digitais e com conteúdos específicos e descontos de 50% para entradas até ao final do ano. Foram as informações dadas nesta edição. Não se esqueçam de acompanhar o programa CPLP na ZMN às segundas e quintas, às 5 horas da tarde e repetição às terças e sextas, à mesma hora. Até a próxima!